Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é uma honra poder contar contigo. Hoje eu vou compartilhar a respeito de mitos, arquétipos e partes da nossa alma. Além do que, eu vou te ensinar a abrir portas para novas possibilidades de se viver com prosperidade, saúde, amor, plenitude e, claro, com um equilíbrio no próprio ser. Eu sou Otávio Leal, meu nome espiritual é Jian Pren, eu sou um monge independente, formado em yoga, artes marciais, fundador da escola Uma Universidade, psicanalista e um amante da psicologia de Jung e de todo o conhecimento de mitos e arquétipos. Mas vamos ao tema. Vamos falar de você. Quando nós falamos de mitos, nós estamos falando de 12 partes do nosso próprio ser. Ou seja, uma parte tua tem um guerreiro ou uma guerreira. Uma parte tua cura, uma outra é inocente, uma outra destrói, outra cria, outra tem a maestria e a outra é uma criança, dentre outros mitos. Quando nós estudamos todos esses mitos, que são em número de 12, nós podemos notar que alguns deles estão feridos em nós. Alguns mitos do nosso próprio ser estão muito desequilibrados. Alguns com muita energia, outros com pouca energia. Mas quando buscamos uma vida plena, quando buscamos um propósito de vida, a ideia é que você se desenvolva como um todo. Então vamos iniciar falando do mito do inocente. E para isso, para falar dos 12 mitos, eu vou estar sempre mostrando a imagem de um filme. Cada mito tem vários filmes, mas eu vou usar um filme para cada mito. São filmes facilmente encontrados para que você possa assistir os filmes, inclusive, e avaliar como está a tua saúde psíquica, a tua saúde da alma, porque mitos representam a tua alma. Os mitos foram estudados para falar de ti, para apontar caminhos para a tua vida. Então, mito do inocente é o primeiro mito. Você vai observar aí a imagem do filme Forrest Gump, que fala do inocente. Nesse filme, o personagem principal, ele sempre tem fé, ele sempre tem esperança. Mesmo quando aparentemente algo sai errado, ou quando ele é agredido, ou quando algo aparentemente é impossível, ele continua confiando. Todos nós nascemos com esse mito do inocente muito forte. Tem pessoas, e você deve conhecer alguém assim, que durante toda a vida confia, se entrega, por vezes até essa pessoa é muitas vezes tapeada, mas ela continua confiando, ela continua acreditando. É interessante porque vários filmes da Disney, vários filmes que falam de pessoas que são adultas e voltam a serem crianças, elas acabam falando desse mito do inocente que é o Forrest Gump. O filme começa, não sei se você já assistiu, com ele sendo enganado pela mãe, depois na escola, depois no exército, depois pela namorada, pelos amigos, mas ele sempre sabe transformar as dificuldades no mundo em algo muito proveitoso. O mundo moderno hoje, com tantas notícias ruins, com a mídia sempre apontando naqueles que enganam, que corrompem, que são pessoas a priori negativas, tudo isso faz com que nós abandonemos, de certa forma, o inocente. Agora, pode ser que esse mito do inocente seja o seu mito principal. Nós vamos falar disso já já. Se ele for o seu mito principal, você tem que manter essa inocência por toda a vida. Porque essa inocência é o sal da terra na tua vida. É o que faz a tua vida gerar bênçãos. É o que faz o teu reino, o reino na visão dos mitos é a tua vida como um todo, faz com que o teu reino prospere. E todos nós, de alguma forma, devemos preservar
essa inocência. A pessoa que tem um mito do inocente muito negativo, essa pessoa se reprime muito, ela não acredita em ninguém, não confia mais em ninguém. Então, até o fato de você assistir esse filme Forrest Gump te dá uma grande confiança na vida. E esse é o mito do inocente. O próximo mito é o mito do órfão, que eu escolhi aqui para mostrar para ti esse filme A Vida é Bela. O que é o órfão? É quando nós perdemos a confiança, quando nós perdemos a empatia do mundo, quando nós culpamos os outros, quando nós nos tornamos vítimas. No caso do belíssimo filme A Vida é Bela, eu escolhi ele porque é um pai e um filho que vão para um campo de concentração nazista e eles são feridos. Eles são machucados nesse campo de concentração. De alguma forma, todos nós, em algum momento, somos órfãos. A ideia do que eu estou te falando aqui é que você não pode parar no órfão. Sabe aquelas pessoas que são vítimas, que desistem, que se entregam? É porque o mito do órfão está muito grande. Essas pessoas perdem o prazer de viver. Normalmente, todos nós somos feridos. Eu me lembro que eu fui muitas vezes ferido na escola, na família, por agressões com amigos também. Nós passamos por momentos de órfãos. Isso não é só na infância, pode ser em qualquer momento da nossa vida. Mas eu repito, nós não podemos parar no órfão. Como no filme, que o pai, o personagem principal, ele faz uma espécie de gincana num campo de concentração, ensinando para o filho que toda aquela judiação, aquela judieira, aquela maldade era uma brincadeira, era um jogo. E assim, durante todo o filme, ele preserva a inocência do filho e não faz com que ele se torne um órfão, não faz com que ele desista de viver. Então note que são dois mitos bem interessantes para começarmos a jornada, porque normalmente nós vivemos mais esses mitos na infância. Nascemos inocentes, somos muitas vezes feridos e temos que estar lidando com isso. Temos que estar lidando com as dificuldades do mundo. O terceiro mito é o mito do guerreiro, guerreira. Se fosse guerreiro, eu colocaria aqui o filme da Mulan, o desenho ou o filme da Mulan, que fala de uma mulher guerreira. Tem vários filmes da Disney que falam das mulheres guerreiras. Mas eu coloco aqui o filme Coração Valente, que você observa na tela, porque esse filme é uma história verdadeira de um sujeito na Escócia que ele resolve lutar pelo bem, lutar pela justiça. Todos nós temos um guerreiro. É a força, é a disciplina, é não nos deixarmos intimidar, é sermos fortes o bastante para enfrentarmos a vida, é a coragem também. Eu gosto muito de artes marciais que não envolvem combate e nem disputas. A minha vida toda foi praticando seja karatê, kung fu, kenjutsu, que é a arte da espada, porque essas artes marciais sempre permitiram que eu estimulasse o meu guerreiro. E hoje no mundo é muito raro nós nos inspirarmos em pessoas que falamos assim, puxa, essa pessoa realmente ela luta por um mundo melhor. Ela faz daqui um lugar melhor para todos. Porque o aspecto negativo do guerreiro é o vilão. É aquela pessoa que engana, que é agressiva, ou que usa a força tão somente para ganhar, para ser o número 1. Porque todos os mitos têm um aspecto positivo e negativo. No caso do filme, o personagem principal, que na história é John Wallace, na história verdadeira, e matam a família dele, roubam a terra, e ele começa a lutar por justiça, não só por vingança. E no final do filme, ele poderia abrir mão dos valores e teria a vida preservada. Mas ele diz assim, eu prefiro morrer
a vender os meus ideais. Lembra muito a história desse ser lindíssimo que pisou esse planeta, que é o Mestre Jesus, mas que eu vou estar falando dele no mito do mestre, do sábio. Então é importante que quando nós despertemos o nosso guerreiro, nós sejamos coerentes com os nossos ideais, com o nosso propósito de vida, que sejamos pessoas justas, que possamos desenvolver a nossa habilidade ou as nossas habilidades. E você que está aqui comigo, talvez o teu mito principal seja o guerreiro. Há uma forma de descobrirmos qual é o nosso mito principal, qual é o nosso mito secundário e quais são os mitos que estão faltando na nossa jornada em busca da plenitude. Assiste esse filme, comece a se identificar com ele. Se você for mulher, você que está aqui me assistindo, assiste Mulan, que a história é muito parecida. O próximo mito agora é o mito do caridoso. Hoje, no planeta Terra, muitas pessoas não valorizam esse mito. Mas são as pessoas que trabalham, um exemplo, no Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, Projeto Esperança Animal, ou a GRAC, que cuida de crianças com câncer, ou pessoas que cuidam de idosos. Mas o caridoso é a pessoa que vem a assumir a responsabilidade pelo bem-estar dos outros. Seja animais, seja da ecologia, seja de uma floresta. São pessoas cheias de compaixão e cheias de generosidade. Inclusive o caridoso é aquela pessoa que dá a outra face. O guerreiro, então você vai entendendo como existem diferenças. O guerreiro ele enfrenta, ele luta, ele não se entrega. O caridoso ele entra com a energia do coração. O guerreiro normalmente entra com a energia da espada. Esse filme, A Corrente do Bem, é de uma beleza inacreditável, inacreditável. É um filme que faz chorar, que faz pensar, e como o próprio nome diz, o garoto, que é o personagem principal do filme, ele vai criando uma forma onde uma pessoa faz algo por outra, e essa outra vai espalhando o bem para todos os seres. Tem um filme lindíssimo também que chama-se Sete Vidas, que também aponta nessa direção, da doação, de viver em função dos outros. Hoje, por exemplo, a profissão de assistente social, ela não é tão divulgada. Hoje vocês vão ver mais para frente que o mito que é mais divulgado é o do governante. Que você seja o número 1, que você seja um sucesso, que você seja um líder, que você venda cada vez mais, ganhe cada vez mais dinheiro. Só que isso não é, por vezes, o teu mito. Se você é o mito do caridoso, você não dá a menor importância para ser o número 1, para ser um sucesso, para aparecer na televisão, para aparecer como o ganhador da medalha de ouro, a ganhadora da medalha de ouro. Então é importante observar como está o nosso caridoso. Porque mesmo as pessoas que têm um caridoso baixo na vida, elas devem procurar aumentar esse aspecto, que é tão necessário para o mundo. Eu, Otávio, tenho o mito do inocente muito baixo. Meu mito do inocente é muito baixo. Então é algo que eu sempre estou procurando alavancar em mim. Curar a minha criança interior, que tem relação com o inocente. Porque existem técnicas para estimular e equilibrar todos os mitos. Todos os mitos, ok? Agora vamos para o próximo mito, que é o mito do explorador. Explorador não tem relação com explorar, ok? Olhe na imagem o filme Comer, Rezar e Amar, que é uma mulher que ela é ferida na vida, e quando nós somos feridos, normalmente nós recorremos aos nossos mitos principais. Ela é ferida na vida e ela se dá conta que ela tem que explorar o mundo.
Seja uma busca espiritual, uma busca amorosa, ela tem que viajar. Tanto que um dos filmes que eu gosto muito de mostrar é o Easy Rider, que é um filme mais antigo, de dois jovens que largam tudo e pegam uma Harley e saem pelo mundo, uma moto Harley, simplesmente viajando e se aventurando. Mas nesse filme Comer, Rezar e Amar é um filme mais leve, mas ela sente uma necessidade de explorar, uma necessidade de ter uma certa autonomia e de se movimentar pelo mundo. O que acontece é que por vezes o explorador nunca está contente com nada. Esse é o aspecto negativo do explorador. Do caridoso, que eu falei anteriormente, o aspecto negativo é que ele vem para ajudar, mas ele acaba, dentro da visão negativa, só sofrendo pelos outros, só sofrendo e não ajudando nada. Então, no caso do explorador, eu gosto de falar assim para quem tem esse mito muito forte: boa viagem. Vá atrás dos teus sonhos, explore, faça o caminho de Santiago de Compostela, se aventure pelo mundo, suba uma montanha, procure sempre estar caminhando, viajando, explorando o mundo. Agora, uma pessoa que tem uma alma de explorador, tem até um outro filme que se chama Natureza Selvagem. São tantos filmes, a vontade que eu tenho é falar de todos para você, né? Mas não dá aqui, eu vou dar preferência para algum. Esse filme, Natureza Selvagem, é de um rapaz que sai pelo mundo, simplesmente ele sai se aventurando. Isso pode dar certo ou isso pode dar errado, mas para o explorador não importa. O que não pode é ele, como no caso do Comer, Rezar e Amar, parar, não explorar. Então imagine um explorador trabalhando num banco, ou buscando só ganhar dinheiro, ou buscando fazer sucesso na televisão. Não, o explorador é um outro mito, é uma outra história. Por isso que é importante conhecermos os mitos. Como eu disse anteriormente, o mito, ele não foi criado para você seguir os mesmos. Os mitos foram criados para falar da nossa alma, para falar de quem nós somos. Você quer viajar? Você quer se aventurar? Você sente que sempre alguma coisa está te chamando? Provavelmente o teu mito do explorador é muito grande. Depois nós temos o próximo mito, que é o mito do destruidor. Esse mito do destruidor é um mito que nós podemos chamar também do transformador, daquele que modifica alguma coisa. E o filme que fala desse mito é o Beleza Americana, que é um filme com vários personagens e todos eles, durante o filme, vão passando por uma profunda transformação. O ator principal, Kevin Spacey, se eu não me engano esse é o nome, ele é muito careta, muito certinho, muito quadradinho, e ele passa por uma revolução onde ele larga o emprego, vai buscar novas formas de amar. Uma outra mulher, que inclusive era a esposa dele, era muito aventureira e ela se torna uma pessoa extremamente retrógrada, uma pessoa que era extremamente contra os homossexuais. No final do filme mostra que ela é homossexual. Enfim, é uma revolução absoluta. E nesse filme nós percebemos que o destruidor, ele sempre quer abrir mão de alguma coisa, ele sempre quer transformar alguma coisa, ele sempre busca modificar algo para se desenvolver, para se modificar. Agora, o destruidor negativo, ele tem comportamentos autodestrutivos. Por exemplo, o destruidor, ele pode fazer um trabalho de análise, estudar mitos, é um trabalho de se analisar incrível, para tirar tudo aquilo que é negativo da vida dele, que eu chamo de ponto zero. Uma hora eu falo isso contigo, mas ponto zero seria mais ou menos você passar por uma situação da vida que você fala, nunca mais eu vou viver isso. Por exemplo, uma pessoa que descobre que tem câncer no pulmão e fuma, ela diz, eu nunca mais vou fumar. Então isso é um ponto zero, um marco zero. A partir de hoje eu mudo. Ou eu sou pré-diabético, a partir de hoje eu não como mais carboidrato, nem doces, enfim.
ou eu sou sedentário, a partir de hoje eu vou me exercitar todos os dias. Isso é o marco zero. Mas o destruidor, por vezes, ele vai para as drogas, ele vai para comportamentos destrutivos, ele quer destruir os outros, em vez de destruir aquilo que é negativo dentro dele. Vários filmes falam desse arquétipo do destruidor, vários filmes, não é só esse filme que eu estou compartilhando aqui contigo, mas normalmente o cinema fala do destruidor no sentido muito de filmes de guerra, filmes de combate, filme de pessoas que perdem tudo, enfim. Então assista o Beleza Americana e percebe que às vezes esse é o teu caminho, o caminho real, reciclar a tua vida. O próximo mito é o mito do amante, ou o mito do Eros, que é o mito mais forte em mim. Existe muita análise minha, muita investigação. Eu percebi que o mito do amante, ou de Eros, é o mais forte. O mito de Eros é representado aqui pelo filme Simplesmente Amor, e Eros é aquele que busca Deus na beleza, busca Deus nos relacionamentos afetivos, busca Deus na pessoa amada. O mito de Eros ou de amante, ele busca um compromisso com alguém e ele vê no amor uma ponte para o próprio amadurecimento. Nesse filme Simplesmente Amor, existem várias formas de amor. O amor que dá certo, o amor que dá errado, o amor de pai e filho, o amor familiar, o amor que temos por uma pessoa muitas vezes da família que está doente. É um filme de uma beleza ímpar. Agora é claro que como o meu mito de Eros é muito grande, eu acabo gostando mais desse filme. Eu acho esse filme de todos que eu mostrar aqui para você o mais bonito. E talvez o teu mito, se for o amante, seja esse, seja amar. Você nasceu para amar. Você nasceu para se relacionar. Um outro filme que é lindíssimo, que fala também desse mito do amante ou de Eros, é o filme A Culpa é das Estrelas, que são duas pessoas com doenças terminais, doenças gravíssimas, mas que elas resolvem viver o amor, porque esse é o mito delas. E que bonito que seria que a escola, e eu não critico os professores, longe disso, mas que a escola como um todo desse uma educação para o inocente, para aquele que quer ser caridoso, para aquela alma que quer simplesmente amar, que é o filme, ou para uma alma que quer explorar, que quer viajar. Às vezes um explorador, que eu falei anteriormente, ele vai se descobrir quando faz uma faculdade de turismo ou de arqueologia, mas isso não é muito incentivado, não é, creio eu, nas educações mais iniciais. Então, o aspecto positivo do amante é amar, e o negativo são as pessoas viciadas em sexo, viciadas em paixão, que buscam relacionamentos destrutivos também. Quando nós temos um mito, quando entendemos o mito, os aspectos negativos dos mitos, nós temos técnicas poderosíssimas para conseguirmos ultrapassar os aspectos negativos dos nossos mitos. E eu quero que você entenda aqui, que nós já estamos um pouco mais da metade, que você tem todos esses mitos. Você tem um inocente, você tem um órfão, você tem um caridoso, você tem um destruidor, você tem um explorador, você tem um amante ou uma amante, e você tem também um mito que cria, o mito do criador, que eu escolhi o filme Frida. Uau, o criador Renato Russo, Cazuza, Cássia Eller, o criador, ele experimenta a vida criando. Caetano Veloso, ele experimenta a vida gerando alguma coisa. Ele imagina algo, aliás, o criador tem um sonho, e ele faz com que esse sonho se torne
realidade. A Frida, esse filme fala da personagem, que ela era poetisa, que ela era amante, que ela fazia as próprias roupas, que ela pintava, que ela dançava, ela criava de todas as maneiras. Tem outro filme também que se chama O Carteiro e o Poeta. Se você é uma pessoa mais jovem, talvez você não conheça esse filme, mas é um carteiro que busca um poeta, no caso Pablo Neruda, que é outro criador, para que ele aprenda a criar. E o criador, uau, se ele não cria, ele se torna uma pessoa obsessiva. Se ele não cria, ele se torna uma pessoa massacrada pelo mundo, que valoriza muito a normose. O criador jamais pode valorizar a normose. O que é a normose? A normose é uma espécie de psicopatologia de sermos pessoas normais. Mesmo as pessoas hoje muito moderninhas, elas vivem nessa obsessão por serem moderninhas, uma ideia de normalidade. Então é a música da época, é o carro da época, é o corte de cabelo da época. O criador, ele cria, inclusive, a sua própria vida, do jeito que ele quer, do jeito que ele ou ela deseja, ok? Então, temos aqui o criador. O próximo mito é o mito do governante. As escolas, o que você vai ser quando crescer? É empurrar para o mito do governante. É passar no Enem, no vestibular, governante. É vender mais, ser o número 1 da empresa. As empresas hoje ensinam muito que todos têm potencialmente um líder dentro de si. Todos têm mesmo um governante, um líder, mas às vezes você é muito mais um amante ou um caridoso. E agora, é lógico que eu coloquei aqui o governante, o Gandhi, que governa com o estímulo da justiça. O Gandhi que vê todos os recursos de um país, de um povo. Olha os líderes mundiais hoje. E eu não estou falando de ninguém, estou falando de todos. Olha os nossos líderes mundiais. Será que eles são governantes positivos ou negativos? Porque o governante negativo é um tirano, é inflexível, seja homem ou mulher, é um governante do ego, é um governante que quer punir e culpar todo mundo. A própria justiça, enquanto governante, também a justiça oficial, busca sempre alguém para punir, ou alguém para culpar, ou alguém para vigiar. O governante, quando ele é negativo, ele é um irresponsável. E olha os governantes mundiais. Agora eu pus aqui outro filme também, que é o filme do Mandela, que é o governante que fica preso 20 e poucos anos, e quando ele sai da prisão para governar a África, ele perdoa. Ele acaba com o apartheid, que é a perseguição dos negros, ele traz uma fraternidade onde todos são responsáveis por todos. E todos nós temos um governante. Eu vou falar para ti, o mito do governante na minha vida é muito baixo. Eu não tenho o menor interesse em governar ninguém. Então, por vezes, eu tenho que estimular esse mito em mim. Porque, por vezes, eu sou obrigado a governar. E eu lembro, puxa vida, isso é muito fraco em mim. Muito fraco. Meu forte, o Otávio, é o amante, é o guerreiro, é o sábio, que eu busco isso que vem daqui a pouco. Então é importante você, se você tem esse mito do governante forte, seja uma pessoa que lute pelo bem-estar do planeta, como o Nelson Mandela. Próximo mito, temos aqui o filme Poder Além da Vida, o mito do mago. O mito do mago é o mito da Rita Lee. A Rita Lee sempre foi uma maga para mim, porque o mago, a vida é do jeito que ele quer. O mago, o mundo reage a ele não reage ao mundo. A Rita Lee hoje com 80 e poucos anos, cabelo verde, ela é assim, pouco importa o que os outros pensam, porque o mago, ele desenvolve, ele tem sonhos e ele transforma esses sonhos em realidade. Lembra um pouco o Criador. Mas o mago, às vezes, ele vê que ele não muda o mundo,
mas ele muda, não consegue mudar algumas coisas no mundo, mas aí ele muda a maneira como ele vê o mundo. E a vida para ele é cheio de crenças, cheio de possibilidades. Ele tem muitas realidades emocionais, espirituais, mentais. Tudo tem uma magia. Tudo tem uma magia. Nesse filme Poder Além da Vida, é um atleta, um meio guerreiro, meio governante, que ele tem uma fratura gravíssima, ele não consegue reagir, e ele vai buscar um professor, que no caso no filme chama Sócrates, para ensiná-lo a viver com magia novamente. Tem o livro que fala desse filme que se chama O Caminho do Guerreiro Pacífico, que é o caminho do mago, porque existem livros também, existem livros de todos os mitos. Eu estou falando aqui dos filmes, mas existem livros, existem exercícios. O mago negativo, ele é a pessoa que faz magia negativa, né? Que pensa mal dos outros, que fica doente porque tem pensamentos negativos. Ela cria doenças através de uma magia negativa, que é pensar negativo. Ok? Próximo mito, estamos na reta final. O filme é o filme chamado Sansara, que é o filme do sábio. Mas pode ser a história de São Francisco, pode ser a história de Jesus, pode ser a história de um monge, porque o sábio, ele vai buscar a verdade. E o que é encontrar a verdade? É tirar todas as mentiras da tua vida. Quando você tira todas as mentiras da tua vida, sobra a verdade. A verdade sempre esteve ali. E o sábio, ele é alguém que vai buscar a sabedoria, o desprendimento, o desapego do mundo. Nesse filme Sansara, nós temos um monge que já é bem desapegado, bem espiritual. O filme começa assim, depois ele vem para o nosso mundo, fica viciado em trabalho, obcecado por paixões, apegado a dinheiro, apegado ao ego e ao sucesso. Ele se perde completamente no nosso mundo. E no decorrer do filme ele vai se frustrando, até o momento onde ele busca novamente a sabedoria. Ele busca novamente uma experiência de totalidade. É lógico que o sábio negativo, eu tive um contato muito grande com o sábio negativo há pouco tempo. Uma pessoa que tem muita sabedoria, mas usa essa sabedoria para manipular as pessoas, para enganar. O sábio positivo, ele não fica julgando as pessoas. O sábio negativo, ele é um juiz frio, insensível, uma pessoa sem coração. Naquele filme Guerra das Estrelas, não é? Tem aquele mestre Yoda, que também é de certa forma um sábio, ou o mestre Merlin é um sábio também. E agora o negativo, o sábio negativo, é alguém que nunca aceita as coisas como elas são. O sábio positivo aceita muito tudo como é. Ele quer até mudar, mas ele aceita primeiro. E o negativo sempre acha que ele sabe mais que os outros, que ele tem a verdade absoluta. Esse filme Sansara é um filme bem lento, é um filme bem difícil para as pessoas que buscam mesmo essa sabedoria. E chegamos agora ao mito do bobo, que é um mito normalmente que vem no final da vida. Mas quando nós fazemos testes a respeito dos mitos ou refletimos, notamos que o mito do bobo ele pode vir antes. Eu falo de 2 filmes. O primeiro deles é Antes de Partir, que são 2 pessoas idosas, 2 atores extraordinários, como você está vendo, e eles ambos estão com câncer terminal no hospital, e eles resolvem aproveitar a vida. Já são idosos, já viveram tudo que tinham que viver, e agora eles vão viver os últimos sonhos, que é correr de automóvel, pular de paraquedas, viver uma paixão. E é um filme muito lindo, filme triste, né? Porque ele vai falar do desapego final.
O mito do bobo é aquela pessoa que já viveu tudo, agora ela não se importa de fazer papel de bobo. Ela sabe que ela tem pouco tempo, ou não, você pode ter esse mito do bobo a vida inteira, mas o bobo ele vive sempre o presente. Ele aproveita muito o presente, ele vive um dia de cada vez, mas com uma intensidade. E esse mito, ele é o mito também da alegria, da soltura, é o mito de nos soltarmos totalmente. Normalmente ele aparece no final da vida, por isso que ele é o último mito. Mas ele pode, você vai assistir um outro filme que também se chama Zorba, o Grego, é um filme bem antigo, que fala um pouco do mito do bobo positivo e negativo também. Porque o bobo, ele pode chegar e se tornar uma pessoa que come sem parar, uma pessoa preguiçosa, que zomba de tudo. O bobo positivo, ele zomba de si mesmo. Não quer ser mais sério, não quer usar mais o paletó e a gravata. O bobo negativo é a pessoa que chega lá para mais dos 70 anos e ainda quer tudo do mundo, ainda quer dinheiro, ainda quer fartura, ainda quer... Enfim, e ele perdeu, como diz o Milton Nascimento, ele perdeu o trem da história, que é chegar como nesse filme Zorba, o Grego, onde ele chega no final da vida e ele passa por grandes sucessos e grandes fracassos, mas ele se dá conta que não importa se é sucesso ou fracasso, ele tem que viver aquilo plenamente, totalmente, ok? Então, nota que você tem todos esses mitos aí em você. Quando você vive todos eles, lógico, um sempre vai ser maior, o outro sempre vai ser menor. Mas quando você entende esses mitos, entende os exercícios de cada um, os livros de cada um, os caminhos de cada um, uau! Isso é como se fosse uma escola da alma, ok? Então, a minha intenção, além dessa aula, é aprofundar ainda muito mais contigo esse estudo dos mitos, esses estudos dos arquétipos, ok? Por isso eu quero que você escute o que eu vou te propor agora, escute até o fim, que pode fazer uma diferença muito positiva na tua vida. Porque estudar os mitos é um estudo muito profundo, muito para valer. Tudo que eu compartilho contigo eu aprendi com grandes mestres. Então eu tenho uma formação que se chama o poder dos mitos e o poder dos arquétipos, que eu até poderia chamar Desperta Isso em Ti, porque isso já está aí. Que você pode fazer essa formação, ela é online, são várias aulas filmadas com qualidade, com muitas imagens aparecendo, e basta você ter uma conexão com a internet que você faz esse curso comigo. Na primeira aula eu já faço um teste contigo, não é que eu vou te dar um papel para você fazer o teste, você vai ter o papel, mas eu vou fazendo um monte de perguntas para ti, para você olhar os teus mitos. Eu falo também do meu teste, e a minha companheira Larissa Ananda também dá essa mesma aula, porque ela vai atingir muito a energia feminina, se você é mulher. Você vai saber que tem mitos positivos, mitos negativos, e para cada mito eu vou dar uma aula enorme, uma aula muito grande, muito detalhada, muito aprofundada. Eu vou falar de vários filmes, falar de vários livros de cada mito, tanto o positivo quanto o negativo, tanto a luz quanto a sombra, tanto o domínio de cada mito quanto os vícios. E uma das ideias é que você atente para o propósito, para o teu propósito de vida, para o teu propósito que é um propósito maior. Porque quando eu entendo esses mitos, eu sou um guerreiro, eu sou um curador, eu sou um caridoso, eu sou um mestre. Isso muda tudo. Agora, quando nós descobrimos alguns mitos, você sabe que todos têm luz e sombra, como eu te disse. Então eu estou te dando um presente que são decretos que eu aprendi com o Gasparetto, adaptei esses decretos, uma espécie de orações para nós ultrapassarmos as dificuldades dos mitos, ok? E todas as formações online, a minha equipe que é linda, que o Michel Siddhartha, ele escreve um textinho aqui para mim compartilhar contigo
mais ou menos o que eu tenho que falar, né? Dessa parte de vendas, enfim. E eles falam, eu confio tanto em ti que eu te dou uma garantia de 7 dias para você conhecer e avaliar essa formação. E isso eu faço em todas as minhas formações. Se você adquire o curso, que tem um valor bem módico, se você não gosta, você pede o teu valor de volta, eu nem fico sabendo disso. E mais abaixo nessa página tem as informações dos mitos e você pode parcelar. Então, se você não gostar, você faz o curso, parcela, tem 12 vezes, se não gostar, você pede o valor de volta. E essa formação você vai ter 4 anos, Zé. Eu faço questão que você fique muito tempo com ela. Eu não sei se você conhece as minhas formações, elas são muito longas, muito longas. Não é formação de 5, 6 horas aula, não. É muita aula que você vai ter a vida inteira durante 4 anos. Você vai ter um certificado da minha escola, uma universidade, que é uma escola que tem hoje 32 anos, uma escola muito conhecida, muito conceituada. Então, eu não improviso informações online, você vai ver que as minhas formações são feitas com várias câmeras, com ótima qualidade de som, microfone, com cenários, e esse de mitos aparecendo imagens o tempo inteiro, ok? Eu acho que é uma oportunidade de nós descobrirmos juntos o nosso propósito de vida. Eu vou me sentir muito honrado se você fizer essa formação comigo. Eu te prometo muita profundidade, muita inteireza, nada superficial, nada bobinho. E é isso. Vai ser uma honra ser teu professor, ok? Esse curso, quando você adquire, você recebe uma boa parte de cara. Depois de 10, 15 dias, recebe o resto inteirinho do curso. E aí você vai poder assistir quantas vezes quiser e, puxa vida, você vai ver como é lindo esse assunto. Eu falo dos livros também, dos mitos, ok? Então, amor de amor e mais amor ainda a ti. Que você tenha uma vida abençoada. Se eu te encontrar um dia, eu vou ficar muito feliz, muito feliz. Se eu não te encontrar, saiba disso. Eu desejo a ti muito sucesso e uma vida abençoada. Gratidão.